Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a Calma aí, que hoje eu tô diferente. Hoje eu tô no sertanejo. Tá ouvindo? Demais. Tá não? Não tá me ouvindo? Tá apaixonado? Aqueles dias. Jogou pra mim por quê? Logo agora, que eu ia dar boa. Sextou pra todo mundo, sextou pra você, sextou pra mim, sextou no programa Chopp na Ciência. E aí, meu camarada? E aí, amigos, sejam muito bem-vindos. Mais um Chopp na Ciência. Que Chopp da Ciência é esse, Felipe? Que número é esse? Esse Chopp na Ciência, se eu não me engano, é o 11º ou 12º? Esse é o 12º Chopp na Ciência. 12º Chopp na Ciência. E mais uma sexta-feira aqui para a gente estar entretendo em novo horário, né? 8 horas, às 20 horas. Horário bacana, um pouquinho mais cedo para a galera conseguir assistir, dormir cedo, né? Ficar tranquilo para acordar sábado disposto, né? Verdade. Nós não estamos gravando nesse horário, a gente gravou um pouquinho mais cedo, então vocês vão estar mandando aí mensagem para a gente não vai estar ao vivo, né, fazendo esse entretenimento com vocês, mas a gente recebeu diversas mensagens durante a semana para que a gente pudesse estar fazendo aos nossos convidados, né, e aí a gente vai fazer a interação desse jeito. Essa foi uma forma de colocar o Chopp da Ciência mais cedo para que todos vocês possam estar assistindo. O pessoal estava reclamando, estava terminando muito tarde, porque o pessoal terminava e ia dormir. Não tinha aquela coisa de terminar e sair para balada, para noite, para night, como dizem os cariocas, né, Felipe? É isso aí, mas eu acho que não vai fazer diferença nenhuma, sabe por quê? Porque alguns quadros novos vão aparecer para vocês no Instagram, né? As perguntas de vocês serão respondidas, e não serão respondidas por nós, não. Serão respondidas pelos nossos convidados diretamente pelo Instagram. Então, siga a gente no Instagram, @ChoppNaCiência. Muita novidade vai surgir lá. E, assim, essa vontade de estudar, de aprender ciência, conhecimentos novos, tomando uma cervejinha, não vai mudar não, né, Edir? Então vamos fazer o nosso brinde. Brinde da semana. Você tá bebendo aí, amigos? Hoje eu tô tomando uma Stella, mas eu tô com uma Estelinha aqui, Corona, tá misturado aqui, as coisas estão misturadas aqui. Um pouquinho de uma, com um pouquinho de outra. Eu tô na água, eu tô com o meu copo aqui do Carnaval de Salvador, fazendo propaganda da Itaipava, mas eu tô na água, eu tô fazendo aí uma dieta, pra ver se eu... Teu mal é esse, eu não levo as pessoas a sério. Agora, é importante a gente frisar o seguinte, Felipe, a gente não tá ao vivo às 8 horas, mas a gente está fazendo o programa mais cedo ao vivo, e ele é direto, sem edição. A gente só agora vai colocar os vídeos, tentar organizar mais profissionalmente para vocês, porém, ele é direto, ao vivo, sem corte, né, Felipe? Nessa ideia, nesse padrão bacana do Chopp na Ciência, que a galera gosta, né? Mas eu tenho uma pergunta aí para fazer para você, Erdi. O que a gente tem hoje, hein? Qual é o tema de hoje, hein? Hoje o tema é sobre respostas clínicas ao exercício físico, e a gente tem 2 convidados doutores que são grandes referências na área, que com certeza vão contribuir muito para que a sexta-feira de vocês, né, tenha aí um nível de aprendizado, né, e também de diversão, porque com certeza vai ser divertido. Inclusive, temos amigos que virão aqui hoje famosinhos. Caramba, já ganharam premiação aí em evento grande na televisão, né? Não quer adiantar, não? Fala aí alguma coisa aí, não? Vamos falar o seguinte,
O amigo que vem hoje... Vou falar isso, não. Eu não vou falar que o amigo participou de um reality show, não vou falar nunca uma coisa dessa. Não fala não. Não fala vou falar isso. Mas é porque ele me ligou e falou assim, cara, os meus alunos não sabem. Agora vou ficar sabendo. Agora vou ficar sabendo. Né? Mas isso, brincadeiras à parte, ele vai falar sobre isso, até porque não tem como não perguntar, né? Ele participou de um reality show muito famoso na televisão brasileira e conheceu o Silvio Santos, tá certo? Vai falar. Ao longo do programa, a gente vai colocar algumas surpresinhas aí para ele, né? Ih, apareceu! Ih, vai ter? Vai! Vai. A gente está falando isso porque a gente já recebeu fotos da época que ele participou do reality show. Muitos que estão assistindo o programa talvez não vão lembrar, porque já tem um tempinho, né? Já tem o quê? Uns 10 anos? Acho que já tem uns 10 anos. Foi um dos primeiros, né? Mas tem gente que com certeza vai lembrar. E aí a gente tem esses convidados. A gente não tem o hábito de falar os convidados antes do programa, porque a gente quer que você assista, né, todo o programa com a gente. Tá bom? O que a gente tem agora, Felipe? Toda sexta-feira, depois de lá 8, 10 minutos de programa, a gente tem que trazer um pouco de ciência, né? Apesar de ter muita ciência, mas um pouco de ciência associada ao tema da semana, né? E teremos agora o artigo da semana. Muito legal o que você falou, né? Porque a gente traz ciência, nós somos profissionais de educação física, então o nosso público também está muito vinculado à educação física, mas a gente abre para a área da ciência, né? A gente não fica aqui exclusivamente da área da educação física. É evidente que o nosso nicho, o nosso ciclo de relacionamento está muito vinculado à área da saúde. E por isso que a gente tem, né, muito essa relação com a área do treinamento, com a área da educação física, com a área, enfim, diversas áreas, tanto da educação quanto da saúde. E isso nada impede também de quem, né, Felipe, for de outra área do conhecimento, assiste o programa, até porque a gente fala aqui de contextos acadêmicos, científicos, tá? E aí a gente hoje trouxe para vocês aqui um artigo, né, que foi publicado numa revista, que é uma boa revista, né, uma revista chamada Journal Anthropology of Sport and Physical Education, JASP, o nome dessa... Deixa eu aumentar um pouquinho o espaço dela. Isso, calma aí. Não vou conseguir aumentar, não. Foi, pronto. Aumentar um pouquinho aqui o tamanho da tela. Esse é um artigo que eu publiquei junto com o Dr. Pablo Costa, o Dr. Roberto Simão e também o Dr. James Self. O que significa esse estudo, né? Por que eu trouxe esse estudo para que os nossos colegas possam aqui estar olhando, né, conhecendo? Primeiro, porque esse estudo ele foi a minha tese de doutorado, né? Durante a realização de um programa de stricto sensu, é muito comum você realizar estudos científicos e produzir, né, academicamente, publicar isso em journals e papers. O Felipe fez isso, eu fiz isso, e todos os docentes são doutores, né, os professores hoje que são doutores, que costumam vir aqui, mestres também, realizam e passam por isso, né? Isso acaba sendo, em alguns momentos, dentro do próprio regimento interno do programa universitário, algo como requisito, né? Você submeter de uma forma, né, produtiva aí o seu estudo. E aí, Felipe, esse trabalho ele veio de um problema, né, de uma grande inquietação que eu tive. Primeiro porque a gente sempre, ao trabalhar, né, com jovens atletas de futebol, o grande desejo por parte dos clubes, por parte dos treinadores, por parte, né, dos próprios torcedores, é de encontrar jovens talentos, né, que consigam tornar aí uma grandes promessas, né, como a gente tem um caso aí, por exemplo, a gente vai ter uma final da Champions aí com a figura do Neymar e do Felipe Coutinho, e esses atletas com 16 anos, 17 anos, fizeram uma final entre Vasco e Santos, né, e também eram os grandes personagens daquele momento, mas ninguém imaginava que anos depois eles seriam os atletas que eles são hoje. E aí a questão é o seguinte, Felipe, será que esses atletas com 16, 17 anos, ao serem promovidos para as equipes profissionais,
eles de fato possuem características físicas, metabólicas, morfológicas, correspondentes com essa categoria adulta, e isso é um processo de planejamento que ocorre visando a formação deles. Durante a minha trajetória, eu observava que o treinador, quando via um garoto bom, com 16, 17 anos, o que ele fazia? Promovia para o profissional. Ele não queria saber se tinha níveis de força correspondentes, níveis cardiovasculares correspondentes, níveis morfológicos. Simplesmente o critério de promoção é a técnica. E essa técnica, ela pode estar associada a várias questões relacionadas ao momento, né? A gente teve aulas aqui, palestras aqui de professores sobre as questões neurociência, né, questões cognitivas, que foram espetaculares. E muitos atletas são promovidos e não conseguem se manter. E o outro problema que eu sei que você gosta muito, os atletas são promovidos e se lesionam. E aí, o grande interesse de estudar isso, eu estudei isso durante muitos anos, a produção acadêmica minha na área do futebol, ela correspondente muito em cima dessa área. Por quê? Porque a pergunta sempre foi essa, Felipe, será que os atletas de 17 anos estão com condições de fato de estarem junto com os atletas profissionais? Então a gente tem na literatura uma clareza sobre as questões morfológicas. Olha, nas características morfológicas, os atletas são diferentes. Você pega um garoto inclusive eu tenho um estudo publicado de 5 anos, atleta de futebol, até o adulto. Então, assim, em todas as categorias cronológicas, a gente tem diferenças morfológicas. Ponto. Com mais de 1.000 atletas. Nas questões de força, você encontra na literatura estudos que se preocupam em fazer testes de força nos profissionais, em alguns jovens, mas correlacionar, né, posição e também as idades é algo que era difícil até então. Né? Então, o que esse estudo teve como objetivo? Verificar a diferença entre os atletas do sub-17, sub-20 profissional, mas nas 6 posições atuadas em campo. Por que 6 posições atuadas em campo? Porque no Brasil a gente tem as 6 posições atuadas, né, desde do treinamento precoce. Quais são? Goleiro, laterais, zagueiros, meias, volantes e atacantes. E quando os estudos lá fora, eles mostram, na maioria das vezes, o quê? Eles colocam os defensores, os meios-campistas e os atacantes apenas. E, óbvio, também os goleiros. Eles não utilizam a característica do volante e do lateral como uma forma específica. E eles são específicos. Né? Então, a gente teve essa preocupação em verificar a diferença entre as categorias. Bom, os métodos, né? Nós tivemos 35 atletas de cada categoria. Então, a gente conseguiu colocar muito próximo até as posições pelo quantitativo. Nós utilizamos um equipamento isocinético para fazer a avaliação do pique de torque. Né? Então, o aparelho foi o Heavy 9000 da marca Technogym, né? Um modelo italiano, que hoje ele já não existe mais. Não existe mais porque a gente, na época, a gente tinha à disposição esse equipamento e agora ele não... você tem um mais moderno sendo utilizado, né? Você tem aí o da Biodex, você tem da Icon, você tem outros equipamentos. Esse, quando lançou, ele era o top, a referência. Né? E hoje a gente quase não encontra esse tipo de modelo. Óbvio que todas as características foram observadas dos atletas, inclusive testes para caracterizar os atletas. Né? Então, por exemplo, a gente costuma fazer um teste cardiovascular, um ioiô teste, a gente costuma fazer um salto vertical também, né? A questão da composição corporal, utilizando o protocolo de Falcon, que era o modelo. Na época, a gente fez um estudo e observamos que 80% dos atletas no Brasil utilizavam o protocolo de Falcon. Né? Então, a gente utilizou esse baseando nessa referência. A gente sabe que não é um protocolo validado pelos futebolistas, mas isso é para caracterizar a amostra. Né? E aí a gente tem aqui os resultados de acordo com as posições. E o legal, Felipe, que não está nesse estudo, mas utilizando esse estudo para a parte prática, a gente consegue observar o seguinte: bom, nas características morfológicas, cardiovasculares, né, para caracterizar a amostra, a gente tem diferenças significativas já do goleiro, com muitas categorias. Óbvio, o goleiro treina de forma específica.
né? Então, o goleiro é um atleta que tem que ter cuidado em cima do treinamento. Isso já ocorre, tudo bem. Agora, quando a gente começa a olhar, né, por exemplo, os laterais, com relação à estatura, né, a gente percebe também um perfil diferente dos zagueiros. Claro, o zagueiro ele tem que ser alto para marcar o atacante alto. Aí tudo bem. E fora isso, a gente teve uma diferença também cardiovascular nos goleiros, né, que eles não fazem trabalho cardiovascular. Nada diferente, tudo normal. Bom, agora a gente vai para a parte de força, né, que foi o objetivo, verificar os níveis de força, né, se eram parecidos ou diferentes dos atletas jovens, juvenis, sub-17, sub-20, com os adultos. E aí a gente tem aqui as categorias, né, o sub-17 e sub-20, e a gente observa o seguinte, tanto quadríceps quanto os isquios tibiais, né, a gente tem uns valores de força, um perfil para esse atleta. Eu coloquei o código QR aqui em cima, quem quiser é só olhar aí o código QR que já vai direto para esse artigo, tá? E a gente tem o seguinte, bom, a categoria sub-17 é próxima do sub-20. Ela tem uma outra diferença com relação à razão que a gente fala quando você fala, por exemplo, os isquios tibiais e o quadríceps, a gente tem uma relação de percentual de força, né? Quando eu faço um protocolo de 60 graus por segundo, que foi um protocolo que a gente utilizou, 5 repetições, você pode colocar uma faixa de 60% para o quadríceps e 40% para os seus isquios tibiais. E aí você tem um teto ao passar, tanto para cima quanto para baixo. A gente consegue entender que as categorias do sub-17 e sub-20, elas estão até próximas. E aí uma teoria, Felipe, que eu sempre tive é sub-20 está muito mais próxima do profissional do que o sub-17. Então, o sub-20 hoje ele já tem condições próximas ao profissional, mas o sub-17 não. O sub-17 tem uma diferença ainda muito significativa com relação ao profissional. E aí a importância de se fazer a formação completa até o sub-17. E o sub-20 começar a ser uma equipe profissional. Né? Aquela história de você deixar o atleta no sub-20 2, 3 anos, né? Porque é óbvio que ele não conseguiu se destacar para o profissional. O atleta diferenciado do sub-17 ele já vai profissional. E aí quem torce para futebol, a gente tem vários exemplos. O Felipe aqui é flamenguista, se ele for olhar, ele tem atletas com 17 anos que ele já observou que já foram promovidos direto, né? Os atletas diferenciados. Né? E com isso a gente observa, então, também nas posições. Né? Que, por exemplo, a posição de atacante é uma posição que o nível de desequilíbrio é muito grande. Né? Você tem, por exemplo, o que seria desequilíbrio? Né? Se eu tenho um desequilíbrio entre o quadríceps e o meu posterior, de meus isquios tibiais, mas se eu tenho desequilíbrio também entre o meu quadríceps que eu chuto e o meu quadríceps que eu fico de apoio, e aí se eu tenho um tipo de desequilíbrio, e se eu for olhar naqueles 105 atletas, qual deles que não possui nenhum desequilíbrio? Qual o percentual disso? Se a gente for olhar no total desse grupo, né, 90% dos atacantes tinham algum tipo de desequilíbrio. E aí o que a literatura fala, e a gente contextualiza isso muito bem na introdução e na discussão. Nos estudos de grupos comparativos, né, grupos que tiveram desequilíbrio e fizeram um tipo de treinamento, grupos que também tiveram desequilíbrio, mas fizeram um treinamento normal, na temporada, a incidência dos casos novos das lesões, você tinha uma diminuição a partir do treinamento específico para aquele desequilíbrio. Então, é interessante porque, em cima desse estudo, ele influenciou política de gestão para que a gente fizesse um processo de formação dos atletas a longo prazo, respeitando as suas características individuais, biológicas, né? E, com isso, podendo, de certa forma, né, favorecer a promoção dele em melhores condições físicas. E aí eu acho que esse estudo traz uma informação importante, porque para que a gente faça a prática profissional, clínica da gente, a gente precisa utilizar essas ferramentas, essas referências, né, e influenciá-las nos nossos hábitos, nas nossas decisões. E aí o que a gente tem falado isso aqui frequentemente, né, Felipe? A gente tem falado o quê? Que é importante que você faça, né, o entendimento da evidência para que você possa fazer a sua prescrição da melhor forma. Né, amigo?
E o entendimento dessas evidências me interessou muito e a gente vai conversar depois sobre isso. Eu gostei de ter os dados, hein, cara? Legal. Vamos rodar com algumas análises estatísticas diferentes aí. Eu tô com os modelinhos interessantes. Gostei, hein? Topa? Vamos fazer de novo? Vamos pegar por um outro ponto de vista? Eu acho que, interessantíssimo, cara. O teu N é legal, as variáveis são interessantes, você tem 3 grupos, então dá para fazer uma classificação bacana aí. Maneiro. Gostei do artigo. Legal, Felipe. É isso aí, mais um artigo da semana. Já são, então, 12 artigos da semana. Lembrando que a gente tem um e-book que está sendo realizado, um e-book para vocês, e esse e-book tem lá cada episódio, né? Um falando do artigo da semana e o outro falando do episódio. Então, quando vocês estão olhando lá, eu, o Felipe, né, falando do artigo, o outro está descrevendo o episódio. Esse e-book promete, hein, Felipe? Vai ficar legal, vai ficar bacana. E eu tenho certeza que o Ronaldo vai querer esse e-book. Eu tenho certeza. Quer dizer, não Ronaldo sei se... Tá sumido. Não, Ronaldo, semana passada, ele nem apareceu. Eu não sei qual é a dele. Ele esqueceu da gente? Será que ele está vendo... Qual programa de sexta-feira que passa nesse horário? Será que ele está traindo o programa? Cara, eu não sei. Semana passada foi aquela live do Caetano Veloso? Acho que foi, não foi? Eu acho que ele estava vendo o Caetano. Eu acho que foi. Não foi semana retrasada. A minha cerveja acabou, vou ter que pegar outra, mas falando em cerveja, tem que lembrar que a galera tem que tirar foto com a cerveja que tá bebendo, né? Tirar aquele selfie colocando a gente aqui no YouTube e postando aonde? Lá no Instagram, marcando @ChopNaCiência. E se quiser marcar também, @CarlosHerdi, @Teixeira_FG, pode marcar também, que a gente vai gostar e a gente vai repostar também. Bom, vamos convidar? Vamos chamar? Convidar já está convidado, né? Mas vamos chamar? Já estão aqui os nossos convidados esperando, então vamos chamar os nossos convidados com o tema hoje que promete. Qual é o tema hoje, Felipe? Respostas clínicas ao exercício físico. Chuva de doutores do programa. Sejam muito bem-vindos, doutor Cláudio Anderson. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Hoje, sabe qual vai ser a hashtag de hoje? Hashtag só tem doutor. Hashtag só tem doutor. Tá ótimo, fechou. Sejam muito bem-vindos, Anderson, Claudinho. Prazer estar recebendo vocês aqui no Choque da Ciência. E vocês podem ter certeza que cada semana a gente tem tido aí excelente e hoje a expectativa é muito grande para vocês. Muito boa noite. Pode falar, Anderson. Fica à vontade. Boa noite aí, Cláudio, Felipe, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar participando aqui. Espero poder contribuir com o programa da melhor maneira possível e que eu não deixe cair o nível, né, que vem apresentando aí o programa durante os convidados que vêm aparecendo aí, que vocês vêm convidando. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, espero poder ajudar e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Fala aí, pessoal. Queria agradecer novamente aí o Herdi e o Felipe. Tô na frente aí do meu grande amigo de trabalho, o Anderson. Satisfação. Ele foi humilde, né? Muito humilde, falando, eu vou tentar contribuir, mas o cara é uma referência no assunto. Então, é um prazer enorme de debater, né, sobre esse assunto, principalmente na nossa área de educação física e afins, que é a área de saúde. Então, o Herdi também entende muito bem desse assunto. Eu acho que vai ser bem legal esse debate e vamos ver o que vai acontecer aí. Felipe, olha só o currículo dos nossos convidados antes da gente pedir esse brinde aí, que eu já vi que a tua mãozinha tá coçando. Eu já ia trazer aqui, você já viu, né, que eu ia trazer para brindar, mas tudo bem.
Ó, o Anderson, ele é doutor em Ciências Fisiológicas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre em Educação Física pela Gama Filho, especialista em Ciências da Performance Humana em Academia também pela Rural, pesquisador do Laboratório de Fisiologia e Desempenho Humano, né, que ele vai falar muito sobre esse laboratório, e também pesquisador do Laboratório de Fisiologia e Farmacologia Cardiovascular. E a gente vai ouvir muito essas histórias, né, do laboratório. E o nosso amigo Cláudio Melebel Bente, que é famosinho, ele vai contar essa história aí, porque eu lembro disso, né, porque eu assistia o SBT, ele vai contar essa história até o final do programa. É doutor em pesquisa clínica pela Fiocruz, mestre em Educação Física pela FRJ, professor adjunto, né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e coordenador também do LFDH, né, o Lab Forms do laboratório, e a gente vai ouvir também muito sobre esse laboratório. Então, sejam muito bem-vindos. Felipe, agora sim, meu amigo. Ah, melhor parte. Vamos brindar. Brinde. Opa, que beleza. Mas, antes da gente começar o debate, as perguntas, vamos pedir para a galera que está assistindo a gente, naquele esquema de sempre, pega a cervejinha, pega a câmera, bota na frente do YouTube, faz uma selfie e marca a gente postando lá no Instagram, @chopnaciência, @Teixeira_FG, @CarlosErdi, e os nossos convidados, é claro, se puder marcar, vai ser melhor ainda. Mas, Erdi, fala aí, qual vai ser a nossa linha de raciocínio hoje? O que a gente vai debater? Qual vai ser a primeira pergunta? Primeira coisa, não se esqueçam que é chopp na ciência e não chopp com ciência. Anderson, já tem um grupo aí que eu acho que eles nem utilizam mais as plataformas deles, Chopp Consciência. O nosso não, é igual água no chopp, né? A gente coloca o chopp, porque a ideia, e acontece muito isso com a gente, às vezes a gente para tomar um café, para tomar um chopp, e a gente fala de ciência de uma situação muito informal, né? Então, o que a gente quer hoje aqui, né, é justamente estar falando de ciência num contexto informal. E eu queria pedir inicialmente, né, para que vocês fizessem uma apresentação de vocês, falassem um pouquinho sobre a trajetória, a história, né, para que as pessoas pudessem conhecer vocês mais a fundo. Eu vou deixar o nosso querido professor Anderson iniciar. Fique à vontade, professor. Muito bem. Então, me chamo Anderson Silveira, fui graduado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em Educação Física, né, na modalidade de licenciatura e bacharelado à época. Posteriormente, eu fui fazer uma especialização em Ciência da Performance Humana em Academia, que era a área que eu tinha mais versatilidade, mais domínio, que me apaixonava muito mais. Durante o final da graduação e início da pós-graduação, eu comecei a me interessar muito por ciência, por questionamentos, e sempre fui bastante questionador e sempre fui muito curioso. Então, são duas coisas fundamentais num pesquisador, né? A curiosidade e ser questionador. Dessa forma, eu comecei a desenvolver sozinho, no último período da graduação, pesquisas que estavam envolvendo resposta de força associadas com alongamento, antes, durante, depois, e comecei a fazer sozinho. E depois comecei a buscar algum laboratório que pudesse me dar suporte, porque, à época, a Rural não tinha nenhum tipo de suporte científico dentro do curso de Educação Física. Nós não tínhamos laboratórios que trabalhasse com ciência aplicada, vamos dizer assim, né? E comecei a rodar, fui à Unirio, tive uma breve passagem no laboratório do professor Cameron. Depois fui para a UERJ, tive uma passagem muito importante para a minha formação no laboratório do professor Farinati, onde o professor Marcos Polito fez a minha primeira orientação, baseado, obviamente, nesses experimentos que eu já vinha desenvolvendo por conta própria dentro da graduação, né, no final da graduação. E aí eu vi que meu caminho era partir para o mestrado, para o doutorado. Fui fazer o mestrado sob orientação, né, na Gama Filho, sob a orientação do professor Alexandre Palma,
onde a gente trabalhou com obesidade, e depois parti para o doutorado, tive um intervalo entre o mestrado e o doutorado, e fui fazer o doutorado em ciências fisiológicas, porque toda a minha história foi dentro da própria fisiologia, né? Tanto de repouso quanto de exercício. Fui monitor de fisiologia durante a graduação, então a minha história sempre foi vinculada à fisiologia, né? E me apaixonei no doutorado porque comecei a trabalhar com fisiologia experimental, fisiologia básica, melhor dizendo. E comecei a trabalhar com modelos em rato, em camundongo, relacionando também a resposta cardiovascular e, em parte, também o exercício. E aí acabei conseguindo o título de doutor em ciências fisiológicas e, ao mesmo tempo, entrei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a qual hoje atuo como professor, como chefe de departamento, e consegui estruturar um laboratório que a gente chama de Laboratório de Fisiologia e Desempenho Humano, sob a sigla LFDH, que eu divido, né, essa responsabilidade com grandes amigos e excelentes pesquisadores, como o professor Cláudio Melibeu Bentes, que vai falar aí, e o professor Fabrício de Masi, que vocês também já ouviram falar, ou provavelmente já esteve ou estará aqui, né, porque não tem como, é um nome bastante badalado aí dentro da área. Então, eu tenho o prazer de dividir com amigos a responsabilidade desse laboratório, e a partir dali a gente já teve a formação de diversos alunos. A gente tem alunos que estão fazendo pós-graduação no programa de fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, alunos que foram para o Fundão, né, para o UFRJ, fazer pós-graduação em outros laboratórios lá, saindo direto da graduação. Então, a gente vem desenvolvendo um trabalho bem interessante na formação de recursos humanos, pelo menos eu procuro ter uma excelente qualidade na formação desses meninos, para que eles possam representar o curso e a instituição da melhor maneira possível, né? Então, minha história é mais ou menos isso, e a maior riqueza da minha história é exatamente a formação que eu venho contribuindo desses meninos que estão saindo e estão fazendo muito bonito por aí afora. Esse é o meu maior orgulho, independente de qualquer publicação, título, etc. Parabéns. Eu acompanho esse tema. Diga lá, Claudinho. Pessoal que não me conhece, né, eu sou o professor Cláudio Melibeu. A minha formação é muito parecida com a sua, Nerd. Eu me formei em licenciatura plena pela Universidade Estácio de Sá. No início, né, engraçado, porque o meu início foi um pouco conturbado, né, pelo próprio Erdi. Antes da minha formação em educação física, eu atuei muito tempo com teatro, né, e é até engraçado isso, porque apesar dessa minha passagem como ator, né, eu atuei durante uns 6 ou 7 anos, fiz bastante coisa fora da educação física, mas ao mesmo tempo eu estava fazendo a faculdade de educação física ainda, tive que trancar uma vez a faculdade, atrasou um ano, quando eu tive que ir para São Paulo, e nesse período eu tenho em casa, né, uma formação muito, muito científica por conta do meu pai, que agora se aposentou, pesquisador lá da UFRJ. Então, além disso, eu tenho um professor que é meu padrinho, que é professor de educação física, professor da primeira turma de educação física da Castelo Branco, que é o professor Jorge Portilho, e a educação física sempre estava do meu lado, no esporte, praticando esporte, enfim. Aí acabou que eu deixei de lado a profissão de ator, né? Talvez eu não era um bom ator, e continuei seguindo a minha carreira na educação física, sempre apaixonado na área de pesquisa, sempre questionador. E assim, o início, até pegando a brecha aí das respostas clínicas, né? Então até foi interessante esse debate. Por quê? Porque no início da minha formação na faculdade lá da Estácio, tinha o professor o Edil Santos, né, que era professor de fisiologia. Eu fiz parte do laboratório dele, e em seguida, brincadeira, hein? Sabia que você ia fazer isso. Em seguida, eu terminei a faculdade, atuei muito tempo com ginástica de academia e musculação,
bastante tempo, e ao mesmo tempo continuei trabalhando dentro do laboratório de pesquisa, que eu migrei para o UFRJ, junto com o professor Roberto Simão e o professor Jefferson Novaes, que foi também orientador do ERDI no mestrado. Foi uma formação bem interessante, porque eu acabei atuando bastante em vários outros trabalhos de pesquisa dentro do laboratório. Só que, se você voltar no tempo, eu tenho um histórico familiar, né? Eu perdi a minha avó, de parte de mãe, foi muito doloroso, porque ela perdeu as 2 pernas por causa do diabetes, e eu estava na faculdade na época, e isso me chamava a atenção, porque quando a gente conversava com os médicos, na época que ela ainda estava podendo andar, ainda não tinha tido os problemas associados ao diabetes, as comorbidades associadas, eu era questionador, e eu sempre perguntava para o professor da faculdade, por que não pode fazer treinamento de força com diabético, ou menos, nunca se enfatizava o treinamento de força, e eu ficava com isso na cabeça, porque sempre eram as mesmas respostas, não, treinamento cardiorrespiratório, enfim. E quando eu terminei a graduação, eu segui para o mestrado, fiz o mestrado em Educação Física na UFRJ, com a orientação do professor Dr. Jefferson Novaes, e logo em seguida eu passei no concurso para professor substituto de lá, então eu acabei adiando o doutorado, apesar de que eu tinha uma vaga já lá na Fiocruz para concorrer lá na pesquisa clínica do Instituto Fernando de Figueira. E foi muito interessante essa transição, porque eu fiquei acho que pelo menos uns 2 ou 3 anos lá como professor, 2 anos de substituto. Eu adiei meu doutorado por conta disso, porque eu acho que eu não ia dar conta, somente se tratando de Fiocruz. Acabei, quando eu terminei meu contrato, eu fiz a inscrição lá do doutorado de vez, já tinha cursado algumas disciplinas, e entrei de cabeça na pesquisa clínica. Nesse meio tempo, eu tinha ido para os Estados Unidos fazer uma pesquisa lá com o professor Pablo Costa, depois, em seguida, eu fui no Congresso do Colégio Americano, e acho que foi um divisor de águas, assim, uma decisão, porque eu tinha ainda uma possibilidade de fazer o doutorado lá fora, na Universidade com orientação do professor Kremer, não é o William Kremer, era o professor Joe Kremer, que era a Universidade de Nebraska. E acabei, ainda estava com isso na cabeça, não sabia o que eu ia fazer, se eu ficava aqui, se eu ia. Enfim, aí eu assisti uma palestra, abertura do Congresso do Colégio Americano lá em San Diego, que foi com o professor William Kremer. Não sei se vocês conhecem, né? Imagino que conheçam, todo mundo conhece. E ele falou exatamente do futuro da área de pesquisa da educação física, falando da questão do clinical trial, falando da importância do exercício físico do exercise medicine, né? Focou bastante nisso e falando que deve-se enfatizar bastante as pesquisas pensando em comorbidades associadas a diversas doenças, como doenças cardiometabólicas, enfim. Aí eu falei, acho que eu estou no lugar certo. Aí eu segui meu doutorado na Fiocruz. O enfoque maior do meu doutorado foi com síndrome metabólica e diabetes em mulheres, né? Porque a linha de pesquisa lá é saúde da mulher, e foi bem legal. E logo em seguida, depois de um ano de formado com doutorado, eu tive o prazer enorme de passar no concurso para trabalhar com esse cara aí que está dividindo hoje a live comigo, que é o Anderson. Eu acho que foi assim, acho que é o destino realmente, se existe, esse cara e o Fabrício são sensacionais, eu fui muito bem recebido, e na verdade, eu estou aprendendo com eles lá, né? Estou começando, na verdade, entre aspas, eu estou há 15 anos aí na área acadêmica, mas eu estou começando como professor adjunto lá da UFRJ, da UFRJ, tem um ano. Com a pandemia, parou esses 6 meses trabalhando de casa, né? Orientando os alunos, e cada um dentro do laboratório do LFDH tem os seus alunos, o Anderson numa linha específica, eu na minha linha lá com treinamento de força, e o Fabrício lá na área aquática. Então é uma divisão bem legal. A gente espero que a gente esteja formando mentes brilhantes aí. E como vocês sabem, a gente tem bastante mentes brilhantes aqui no Brasil, e a gente espera continuar com esse trabalho aí. Muito bom. Felipe, gostei da foto, hein? Essa foto aqui, ó, ela mostra uma evolução, né? Essa foto na esquerda aqui, a primeira é quando você entrou na Casa dos Artistas, não foi isso? Foi em 2004, né? Eu não sabia que vocês iam enfatizar isso, né? Isso é sacanagem, Heredi. Mas foi em 2004, se vocês não sabem, eu fiquei em segundo lugar, né?
Eu quase ganhei o programa, eu perdi na final. Olha o Anderson, cara, olha o Anderson. O Anderson sabia disso já, ele fica me zoando. Mas foi uma experiência bem interessante, assim, acho que é bem interessante compartilhar, porque você fica trancado de verdade com 14 pessoas num ambiente com câmera te filmando. Na época não existia esse negócio de rede social como tem hoje, tinha Orkut na época, então a rede social era totalmente diferente, o acesso era totalmente diferente. E você tem que, quando você está, hoje a gente vive falando em YouTube, Instagram, então as pessoas, tem gente que compra, olha que loucura, tem gente que compra seguidor na internet, você já deve saber disso, né, por pura vaidade. E na época eu nem me atentava muito nisso, então eu tive que fazer vários Orkuts, a minha irmã que tomava conta disso, porque não dava, comportava mais de 1.000 pessoas, e eu nunca liguei para a questão do famoso, né? Então eu nunca liguei, tanto que eu larguei logo em seguida a profissão de ator por conta disso. Eu acho que essa exposição danada não fez bem para mim. Eu sempre fui um cara muito ligado à família. Enfim, aí dentro disso, apesar disso, a experiência é sensacional, porque você pensa várias vezes antes de falar alguma coisa, porque você tá com uma pessoa que você tem uma cultura diferente lá. Então, você tem que pensar antes de abordar essa pessoa. Então, você aprende primeiro a conhecer as pessoas, a ouvir mais e a falar muito menos quando você está num ambiente desse. Eu vi as pessoas que tinham problemas, que saíam antes, elas falavam mais do que ouviam. Era sempre assim. Eu não assisto. Olha só que loucura, olha que paradoxo. Eu participei de um programa de televisão que eu não assisto. Eu nunca assisti nenhum programa. Eu não me vi na televisão. Nenhum programa. Eu não gosto nem de me ver. Mas foi uma experiência sensacional. Eu, pelo contrário, assisto todos os Big Brothers, eu vejo todos os casos. Eu vou tentar até me lembrar qual foi. O teu foi do Vitor Belfort? Não, foi ele não. Perdeu pra Gretchen, ele. Não. O meu foi o caso dos Artistas 4, né? Que era protagonistas de novela. Foi só para quem tinha formação de ator mesmo, né? Então eles pegaram 7 atores e 7 não atores para poder duelar. A gente tinha prova de duelo lá dentro atuando mesmo, tinha ensaio, tinha tudo. Então, eu tinha prova de talento, na verdade, você tinha que apresentar, e tinha uma banca, como se fosse um mestrado, doutorado, tinha uma banca que era avaliado por outros atores também, diretores, que eles avaliavam quem foi o melhor. E eu fui ficando até a final, eu e uma outra atriz, e quase que eu ganhei, né? Aí, lembrando minhas fotos aí, ó. A evolução. Vamos fazer o seguinte, Erdi, vamos mudar o tema do programa de hoje, vamos falar sobre... Né? Reality show. Não, brincadeira. Vamos mudar de assunto, vamos voltar aqui para nossa temática. Apesar de depois, né, o after do programa, eu vou querer trocar uma ideia, porque eu gosto de reality shows, né? Quero saber como é que é. Mas eu queria saber dos dois sobre a área de atuação de vocês, a área de pesquisa de vocês, porque muita gente que vem assistir o programa, o Chopp na Ciência, ele vem seguindo, né, as pessoas que eles admiram, que eles leem, que eles estudam, né? Então, a gente queria saber um pouco mais do que vocês estão estudando, as linhas de pesquisa de vocês, atuando exatamente nessa parte das respostas clínicas com o exercício. Sabe por quê? Na maioria dos programas que a gente vem trazendo aqui, os convidados, a gente vem falando muito do esporte, né? E aí a ideia, a gente quer escutar um pouco mais da área clínica, né? Então, vocês são as pessoas certas para falarem sobre isso. Se o Cláudio puder trazer um pouco sobre isso, falar um pouco sobre isso, é muito legal. Fala aí, Cláudio. Interessante porque... Meu celular caiu aqui. Interessante porque eu acho que a grande questão que tem, inclusive, eu tenho visto nas redes sociais sobre esse debate, que eu acho que é a evolução da nossa área, principalmente na questão da leitura do profissional e no desenvolvimento dos desenhos de pesquisa. Eu falei isso, inclusive, essa semana no grupo de pesquisa. Como que você avalia a qualidade de uma pesquisa científica? Então, você tem que, primeiro, saber ler aquele artigo, ler ele completamente. Você tem que entender de estatística, o mínimo para saber se aqueles dados foram bem analisados e se a inferência desse cara para discutir aqueles resultados foi válida. Existem formas para isso, existem técnicas para isso, o Erdi sabe muito bem. As avaliações de qualidade, por exemplo, como que você avalia um viés de seleção, como que você avalia um confundimento. Essas questões todas
na nossa área, se você pegar uma evolução aí de 15, 20 anos, você pega os trabalhos bem antigos que não têm essa qualidade. E talvez eu acho que essa discussão ela precisa vir à tona para a gente tentar melhorar a qualidade da nossa pesquisa científica na educação física, principalmente em cima dos desenhos de pesquisa, né? Não sei se o Anderson concorda com isso. Eu acho que a gente precisa evoluir nessa questão, na avaliação da qualidade desses trabalhos científicos e, inclusive, para melhorar a qualidade das nossas revistas também na área de medicina esportiva e de exercício, de fisiologia do exercício, né? Então, acho que vou passar para o Anderson, não sei se ele concorda comigo. Assim, realmente a gente partiu, né, no Brasil, tá? Falando do Brasil, a gente partiu um pouco mais tarde para essa questão de sistematização, cuidado com o desenho, maior apreço pelo método, pela análise estatística, e a gente saiu um pouquinho atrás. Realmente, no início, a gente via algumas pesquisas com falhas assim, primárias, né? Em relação a método, análise estatística. Então, hoje eu vejo que houve uma evolução muito grande, mas eu acho que principalmente as revistas nacionais elas precisam fortalecer ainda mais essa busca pela excelência da qualidade metodológica, da análise dos dados, da revisão por pares, porque isso é que realmente vai trazer maior contribuição dos trabalhos nacionais no Brasil, porque o que acontece hoje é que muitos trabalhos nacionais eles são publicados em revistas estrangeiras exatamente por conta da maior divulgação, né, a publicidade do que você está descobrindo, e também pela maior qualidade metodológica que se aplica, né, na revisão desses trabalhos. Então, eu acho que isso é uma coisa que era bem pior no passado, mas hoje está tendo uma evolução incrível e algumas revistas nacionais assim estão fazendo um belíssimo trabalho e a tendência, creio eu, é melhorar ainda mais, principalmente depois dessa questão de coronavírus, em que tudo se tornou mais digital e a velocidade das coisas também aumentou, né? Então, isso também pode baratear o custo para essa revisão, para esse trabalho de editoração, esse trabalho editorial de uma maneira geral, e, ao mesmo tempo, acelerar o intervalo, né, entre a submissão e a publicação, que é uma das coisas assim, mais complexas ainda nas revistas nacionais, é o tempo entre a submissão e a rejeição ou a publicação do trabalho. Eu tive uma experiência horrível, que eu tive um trabalho que ficou 1 ano aguardando revisão numa revista. Isso é terrível, né, para um pesquisador, para os alunos que estão envolvidos. Então, mas isso vem mudando de uma maneira bem interessante dentro do Brasil, ainda bem, né? Muito bom, muito bom. Aqui, Felipe, uma pergunta do Instagram, né, do Jovaci Freitas, que ele pergunta o seguinte: aplicação dos estudos científicos na medicina esportiva, isso ocorre? E aí vocês comentaram sobre a necessidade de compreender os aspectos metodológicos, né, estatísticos, mas e as questões da aplicabilidade, né? A gente está falando de estudos que são realizados com o intuito de resolver algum problema, mas há alguma preocupação de fato de mostrar essa aplicabilidade? Vocês estão observando isso frequentemente nos estudos? Há uma preocupação no laboratório de vocês? Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Doutor Anderson, fique à vontade aí para falar. Bom, excelente pergunta, e obrigado, porque facilita nosso trabalho, né, aqui no programa. Assim, é muito importante a gente compreender o seguinte: qual é o sentido daquela pesquisa? Nem toda pesquisa ela tem por obrigação ser aplicada,
né? Existem pesquisas que elas têm por obrigação ou por maior desejo entender um processo, entender um fenômeno. E isso não necessariamente vai chegar à aplicação, né? Pelo menos em curto prazo, tá? E às vezes não chega a nenhuma aplicação, né? Então, hoje a gente é muito, vamos dizer assim, provocado a realizar pesquisas que tenham uma translação, que é exatamente o motivo da pergunta do nosso companheiro, né? Então, a gente, lá no laboratório, e os laboratórios que eu costumo trabalhar ou ter colaboração, sempre se tem esse foco exatamente pela velocidade que as coisas acontecem atualmente, né? Mas, especificamente o nosso laboratório, a gente procura ter essa questão da translação mais forte, porque a gente trabalha numa ponta mais aplicada, a gente não trabalha numa ponta mais básica, né? Se fosse um laboratório de pesquisa básica, isso não necessariamente se converte em curto espaço de tempo numa aplicação. Apesar de ter também alunos orientados que estão trabalhando com pesquisa básica, a gente está querendo entender o fenômeno, a gente também está querendo aplicar essa compreensão de alguma forma, mas a velocidade com que as coisas acontecem são completamente diferentes, entendeu? Então, o que a gente procura na pesquisa básica é compreender o fenômeno sem a necessidade, ou melhor, sem aquele desejo de colocar isso para as pessoas aplicarem e utilizarem. Em outros trabalhos, não. Elas já acontecem quase que instantaneamente, né? Então, no nosso laboratório, a gente tem projetos com esse foco direto, né? Esse foco pensando absolutamente em aplicação, e existem projetos que a gente precisa compreender primeiro o fenômeno para depois aplicar, porque existem tantas variáveis que podem interferir que, no final das contas, né, se a gente não tiver um conhecimento daquele fenômeno, daquele processo, daquela resposta, não necessariamente ela precisa ou tem, vamos dizer assim, importância fisiológica quando aplicada, entendeu? Então, é aquilo que eu sempre costumo dizer. Existem coisas que, por exemplo, modificam a estrutura em nanômetros. Essa modificação em nanômetro pode simbolizar na prática, ou seja, na aplicação, nada, mas também pode significar fisiologicamente uma coisa esplêndida. Então, isso vai depender muito de qual variável a gente vai falar, de qual é o foco que a gente está dando, qual é o sistema que a gente está avaliando, e, em especial, o quanto ela pode ou não mudar a vida das pessoas, né? Então, basicamente, a gente precisa observar esses elementos, mas o laboratório, ele realmente, exatamente por conta da minha formação aplicada e básica, né? Então, minha parte do mestrado foi aplicada, minha parte do doutorado foi básica, eu tenho muito esse desejo de trabalhar com as duas pontas, entender e fazer a translação. Então, a gente vem fazendo isso, né? Mais para frente eu vou até falar um pouquinho num projeto que está rodando já começou a rodar, com TDAH, né? E que busca exatamente fazer essas duas partes, né? De uma construção de um conhecimento científico, né? A básica e a aplicada. Vai lá, Claudinho. Muito bom. Você falou que eu vou pegar e vou estudar junto. Uma coisa interessante, até que quando eu entrei para o laboratório, que o Anderson, junto com o Fabrício, o Anderson, já cheguei lá e os caras já estavam avaliando com a variabilidade da frequência cardíaca há muito tempo. E pegando assim a transição, né, o translacional, você observa que se usa bastante hoje a variabilidade da frequência cardíaca. O Anderson lá deve estar rindo à toa agora, que eu não consigo ver ele. Mas
a felicidade de você transportar essa questão toda das respostas cardiovasculares. Hoje, se você observar, o pessoal do futebol usa bastante a variabilidade da frequência cardíaca justamente para avaliar se o cara teve uma boa recuperação, uma boa noite de sono. E eu não sei se o treinador, se o fisiologista ele está usando corretamente a ferramenta que ele está usando, mas isso é muito interessante, esse transporte. Se você observar os estudos científicos que fazem, principalmente algumas revistas, essa questão da aplicação prática no final, você sempre pede como que você vai aplicar aquela questão toda que você falou lá, o debate da resposta do LF, do HF, e como que aquilo será aplicado para o treinador. Algumas revistas lá de fora, por exemplo, a Journal of Strength Condition Research, ela é bem específica, você tem que, no final dela, apresentar essa aplicação. E eu acredito que isso facilita bastante a questão de treinadores, de personal trainers, de fisiologistas para avaliar o teu atleta, né? Acho que se usa bastante hoje, o pessoal do CrossFit tem usado bastante, o pessoal lá do grupo do Jonato e do Ramires lá em Brasília, a questão dessa variabilidade da frequência cardíaca, eles têm associado alguns outros marcadores e mostrando também a questão da escala de percepção de esforço, a associação entre as variáveis, né? Então, acho que isso é muito bom. A pergunta foi sensacional, muito boa essa pergunta. O Anderson gosta bastante de variabilidade da frequência cardíaca, ele sabe o quanto é importante, mas ao mesmo tempo, o quanto se pode aplicar errado ela, né? E como você pode interpretar errado essa informação. Felipe também gosta muito, né? Felipe, faz uma perguntinha aí, polêmica aí para os nossos convidados. O microfone, calma aí, deixa eu... Isso, vai. Eu vou fazer, mas eu vou fazer também trazendo alguns participantes que gostam, né, de mandar mensagem para a gente no Instagram. Ramona dos Santos, de Barueri, São Paulo, ela comenta muito sobre a questão da prática profissional do profissional de educação física junto à prática clínica, né? Atuando com grupos como diabéticos, obesos, hipertensos, né? E a gente vê no currículo de vocês, né, uma vasta atuação, né, no que diz respeito à produção acadêmica junto a essas populações, né? Que dica vocês poderiam dar, né? A ideia era essa. Que dica vocês poderiam dar para esses profissionais que gostariam de atuar, né, com essas populações? O que ler, o que avaliar e como treinar? A pergunta não é simples não, tá? A pergunta é complexa. Mas o resultado, eu acho que o fundamental, Felipe, é o conhecimento, né, cara? Então, por exemplo, você quer trabalhar com reabilitação cardiovascular. Você precisa ter um nível de conhecimento das respostas cardiovasculares semelhantes à de quem trata das doenças naquele sistema, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Poxa, se você quer trabalhar com resposta cardiovascular, você tem que ter um nível de conhecimento, ou tem que buscar, pelo menos, ter um nível de conhecimento sobre aquele sistema semelhante ao do médico que trata o sistema. Entende? Então, por quê? O médico está fazendo um tratamento farmacológico. A nossa participação, ela na grande maioria das vezes, o tratamento não farmacológico. Por isso o conceito do American College lá nos Estados Unidos de Exercise Medicine. Exatamente por isso, porque tudo que um médico prescreve em termos farmacológicos, nós prescrevemos em termos de exercício, com os mesmos objetivos. Então, por exemplo, se o médico receita um beta-bloqueador, nós prescrevemos um determinado modelo de exercício para que a resposta cardiovascular ou o estresse cardiovascular desse paciente, ele reduza. Só que enquanto o camarada que é médico, que é cardiologista, está utilizando um beta-bloqueador, a gente está utilizando uma sequência de exercício. Então, o fenômeno, ou melhor, o modelo é o mesmo. A gente só utiliza a ferramenta diferente. Um identifica a doença e prescreve um fármaco, e o outro identifica a doença e prescreve exercício. É óbvio que quando a gente coloca riscos e benefícios, os médicos eles possuem mais riscos na prescrição porque existem efeitos colaterais severos de determinados fármacos, enquanto o exercício
o efeito colateral é muito reduzido e é extremamente contornável. Então, a gente ainda tem essa facilidade de não trabalhar com tanto risco quanto, por exemplo, os profissionais da medicina quando prescrevem determinados fármacos, entende? Então, eu acho que o principal é você conhecer daquilo que você quer trabalhar. E eu fico muito preocupado porque existem diversos profissionais que, por exemplo, querem trabalhar com reabilitação cardíaca, eles fazem um curso de, sei lá, de 8 horas, 12 horas, e parece que eles estão preparados para isso, né? E, em verdade, não é assim. Você precisa ter uma história dentro daquele bloco temático, daquele tema ou daquela área, né, para que você possa vivenciar diversas situações que, na hora da solução de problema, você consiga ter uma quantidade grande de ferramentas para poder resolver, ou uma quantidade grande de ferramentas que leve o menor impacto àquele aluno, cliente ou paciente. Então, eu acho que, além do conhecimento, você precisa ter uma vivência bem profunda dentro daquela área, né? Então, por isso que eu acho que, por exemplo, quando a gente fala em medicina, a questão da residência médica é sensacional e obviamente, dá exatamente essas ferramentas às quais eu estou falando aqui. E o profissional de educação física, ele precisa estabelecer um padrão de vivência semelhante a esse quando ele quiser trabalhar com uma área, vamos dizer assim, relacionada à população especial, por exemplo, né? Então, cardiopata, diabético, gestante, criança, né? Então, eu acho que o mais importante é você procurar ter uma profundidade do conhecimento daquela área que você quer trabalhar, ter vivência prática, não só teórica, prática, dentro desse universo, e aí sim você depois pode começar a participar, né, de uma forma, vamos dizer assim, multiprofissional dentro do tratamento de determinado grupo. Eu, pelo menos, penso assim, e todas as vezes que atuei sempre com esse modelo. Então, primeiro, eu procurava entender, procurava conhecer aquele público, depois, obviamente, passava um período, né, me especializando praticamente, vivenciando aquela rotina ali, e aí sim eu partia para poder atuar efetivamente como o organizador do sistema de treinamento e etc., daquele grupo em especial, ou melhor, especialmente falando em função da pergunta. Vou de novo, o Anderson ele chutou, acho que eu vou cabecear bonito agora. Assim, a minha concordo 299.000% com o Anderson, a questão da formação, né? Então, acho que primeiro, para você trabalhar nessa equipe multidisciplinar, que vai contar com um profissional de nutrição, um profissional de medicina, um fisioterapeuta e o professor de educação física, às vezes algumas equipes também multidisciplinares trabalham com pessoal de terapia ocupacional. Eu vou contar uma experiência minha, né? Então, assim, quando eu comecei lá no meu doutorado, 1 ano ou 2 antes, eu já estava fazendo as disciplinas e um dos pré-requisitos da minha orientadora, que é endocrinologista, era que eu ficasse no ambulatório. E nessa questão de participar do ambulatório lá, de atendimento do hospital lá do Fernandes Figueira, eu comecei a observar a rotina das pacientes, que elas iam lá no atendimento de rotina no departamento lá de envelhecimento, e como que era o tratamento daquelas pacientes sem o exercício físico. E durante esse 1 ano e meio que eu fiquei, eu comecei a desenvolver o projeto. A princípio, eu ia fazer uma intervenção com treinamento de força e ver as respostas, mas ficou inviável o projeto, porque não ia ter uma academia lá no hospital. Tinha até uma academia, mas era para funcionário. Então, acho que para aquele momento não daria. Então, a gente pensou em ver os marcadores de aptidão física das pacientes e qual era o impacto disso na saúde delas naquele momento, e durante 1 ano que elas começaram a fazer suplementação de vitamina D. Como que foi essa experiência? Vou dar um relato. Não foi fácil. Na época, durante o doutorado, você tem que ter um domínio
muito forte dentro do hospital, de todas as rotinas de atendimento, como que é aquele atendimento médico. Você tem que dominar muito bem as ferramentas, principalmente dos marcadores lá de fisiopatologia, do laboratório de fisiopatologia clínica, como que estavam os marcadores sanguíneos, os marcadores cardiovasculares. Então, essa equipe multidisciplinar tinha que estar muito bem alinhada. A nutricionista que trabalhava comigo, a gente tinha um recordatório alimentar e a gente sabia que algumas pacientes que tinham sobrepeso, elas mentiam quando falavam que comiam só um creme crack para fazer. Tinha paciente que falava que estava em jejum, na hora que a gente fazia uma calorimetria indireta, que tem um valor de precisão, né? Tem lá uma acurácia boa para marcação de taxa metabólica basal, que deveria bater lá em torno de 1.700 a 2.000 calorias, a paciente batia 4.000 calorias no teste basal dela. Então, ou seja, ela tinha feito uma refeição e ela falava que não tinha feito. Depois de 20 vezes perguntando se ela tinha feito, ela assumia que tinha comido, que não consegue ficar sem comer. A gente tinha que encaminhar para um outro setor de psiquiatria para ela ser acompanhada por um psiquiatra. E é verdade isso que eu estou contando para vocês. Então, essa detecção é importante. Acho que, além disso, na pergunta que foi feita, existe vaga? Existe vaga, sim. O funil é pequeno, porque você precisa ter um domínio bem forte dessas variáveis. Eu vou contar um relato. Eu tive lá na minha coleta do doutorado 315 pacientes durante um ano. Eu fiz a classificação delas para exclusão da amostra. No final, ficaram só 40 pacientes durante o follow-up que tinham lá o diagnóstico da diabetes fechado, né, na faixa etária que eu precisava e com as taxas de vitamina D baixas, né, que eu precisava também. E durante um período de acompanhamento, eu tive uma paciente que ela tinha um controle da pressão arterial já alterado. E a gente sempre perguntava se ela já tinha tomado medicamento e tinha esse controle lá nos testes que a gente fazia. E um dos testes que a gente fazia é um teste que parece banal, o Anderson adora, que é o hand grip, que é o teste de dinamômetro na mão. E sempre na rotina a gente fazia o teste da pressão arterial, lá, a aferição da pressão arterial todas as medidas ela passava na médica. Nesse dia a gente perguntou, você tomou medicamento? Tomei medicamento. Sim, sim, sim. Todas as vezes que a gente perguntou, ela respondeu que sim. Na hora que a gente foi fazer a medida da pressão arterial, estava 220 a sistólica. Fui eu que fiz a medida. Aí eu falei, vou levar você lá no cardiologista para fazer muito melhor do que eu, né? Então ele foi lá, fez, deu 210, 220. Enfim, a gente descobriu que a paciente estava resistente ao medicamento. Se a gente tivesse feito algum outro teste isométrico com ela, com o hand grip, talvez poderia ter subido mais ainda a pressão arterial. Então, acho que, além de tudo isso, é um cuidado que você tem que ter maior também no ambiente clínico. Esse domínio tem que ser muito grande, porque você vai trabalhar ali com a intervenção com o exercício físico, que é uma ferramenta não farmacológica, como o Anderson falou, e a expectativa é muito grande. Eu acho que a expectativa da pessoa com o exercício físico é sempre muito grande. Você pode perceber, quando a pessoa começa a emagrecer, ela fala que vai começar a dieta segunda-feira. O que você vai fazer? Aliás, vou começar a emagrecer segunda. Eu vou fazer o quê? Vou fazer dieta e exercício. Ela não faz nenhuma das duas coisas na segunda-feira, porque ela precisa mudar os hábitos. E a mudança de hábito não é uma coisa fácil. E as duas coisas que ela escolhe para fazer é o quê? Dieta e exercício, que são duas coisas extremamente difíceis de incluir no hábito. Então, você imagina trabalhar isso no hospital. Então, acho que comparando, né, o Anderson também trabalhou muito tempo em academia, ele sabe, você lidar com um cliente de academia e lidar com uma pessoa no hospital é totalmente diferente. Eu acho que é uma experiência que o profissional de educação física deveria passar, sim, deveria começar a buscar. Foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. E eu quero passar isso para meus alunos também, né? Legal. Felipe, teu microfone, deixa eu te... Fala, Felipe. Bem bacana, super legal a pontuação e a colocação, né, da prática profissional, das experiências na área científica, os relatos, isso sempre traz uma motivação a mais aí para a galera que está assistindo e gosta de ouvir, né? Porque acaba que tenta se espelhar para colocar na prática, na sua própria vida profissional prática, né, Edir? Cara, e o Cláudio e o Anderson, eles têm um perfil espetacular, né? Da humildade, né? Você vê, no começo, a preocupação dos dois
eram justamente de mostrar como eles se preocupam em formar os jovens que estão vindo hoje para que eles tenham uma responsabilidade tanto na atuação prática clínica, mas também na área de pesquisa. E aí isso é algo que encanta a gente, deixa a gente até bastante emocionado, porque a gente tem muito também esse perfil, a gente está aqui justamente para levar, né, para as pessoas, para os jovens, conhecimento, entretenimento, nesse período que a gente está vivendo. E a gente queria ouvir um pouquinho sobre o grupo de vocês, né, se vocês estão com algum projeto atualmente. Eu sei que tem esse cenário que, de repente, atrapalhou muito, né, a questão dos estudos, mas o Anderson, eu conheço aí alguns projetos, a gente tinha até algumas ideias, né, a serem realizadas, e nesse momento acabou tendo uma certa dificuldade, mas eu queria que vocês falassem sobre os projetos e também qual é a maior inquietação, né, qual é a maior busca de vocês com relação à pesquisa no grupo hoje. O que vocês, de fato, né, possuem como um foco principal a busca do conhecimento, né? Fala um pouquinho sobre o laboratório. Deixar meu querido Anderson aí iniciar. Deixa eu tirar o microfone dele. Pode falar, Anderson. Bom, assim, obrigado pelo espaço, né, para a gente poder também divulgar, e fico muito lisonjeado aí pelo elogio do RD, fico muito satisfeito, mas isso aí é a herança que a gente recebe da nossa escola, né? Então, se a gente tem essa preocupação, é porque a escola que a gente aprendeu, né, a base da profissão, ela também tinha. Então, eu tenho muito a agradecer aos meus professores, né, em especial os professores da graduação e da pós-graduação, que tiveram envolvidos comigo na minha formação e aplicação direta do meu conhecimento, né? Não posso deixar passar esse momento e homenagear o meu saudoso mentor acadêmico, Pancrácio de Almeida Esmeraldo, o meu orientador, Alexandre Palma, do mestrado, e meu orientador do doutorado, Emerson Lopes Olivares, que são pessoas que têm uma importância muito grande para mim. Eu tenho um carinho enorme por conta da possibilidade de estar fazendo o que eu faço hoje, simplesmente porque essas pessoas acreditaram em mim e permitiram com que eu chegasse até aqui, né? Dito isso, a gente, ainda complementando um pouco a pesquisa anterior, né, a pergunta anterior, desculpe, lá no laboratório a gente também procura, né, trazer essa pequena experiência que a gente estava falando como se fosse uma residência, para que a pessoa, quando saia de lá, porque o universo dentro da universidade, ou melhor, o mundo dentro da universidade, ele é completamente paralelo, né? Ele é completamente desincronizado com o mundo real. Por isso que tem muitos alunos que entram na universidade e começam a pensar e falar e fazer coisas que elas não conectam com a realidade, exatamente porque é um mundo diferente, é um mundo paralelo, é um mundo onde ali as coisas acontecem de maneira muito, vamos dizer assim, muito local, né? E quando a gente se forma, a gente vai para uma situação mais global, né? E isso às vezes choca muito o aluno. Então a gente procura dar essa experiência, né? Falando um pouquinho já dos projetos, como perguntado pelo Erdi, a gente tem um projeto lá que tem esse foco. É um projeto que a gente chamou de Força na Terceira Idade, mas particularmente eu acho esse nome baixíssimo em nível de marketing, vamos dizer assim. A gente precisa de alguém para ajudar nessa questão do marketing, né, para a gente. Mas o nome do projeto era Força na Terceira Idade, em que o nosso objetivo principal era trabalhar com idosos, mas não idosos, vamos dizer assim, que vivam no ambiente familiar. A gente estava buscando só idosos que vivessem em instituições de acolhimento, né? Também chamado de asilo. E aí era a grande preocupação. Por quê? Porque quando a gente fala em idosos no ambiente familiar ou que não vivem em instituição de acolhimento, pública ou privada, existe um contexto social que favorece mais esse idoso a participar de atividades em praça, em academia, em clube,
né? Mas o idoso, quando vive numa instituição de acolhimento, ele normalmente não tem essa flexibilidade de sair da instituição e participar de atividades sociais fora dali. Tudo para ele acontece ali dentro. E se você observar, todas as instituições colocam, nós temos aula de artes, disso, daquilo, apoio psicológico e etc, etc, etc. E o que acontece é que a gente, quando teve a chance de trabalhar, né, algumas instituições públicas e privadas do entorno ali da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, aceitaram participar do nosso projeto, e que o nosso projeto tinha como principal objetivo treiná-los, principalmente com treinamento resistido, né, a famosa e antiga musculação, e em função desse treinamento a gente queria acompanhar qual era a evolução comportamental e fisiológica desses idosos. Então a gente recebia idoso com os níveis mais diversos, no que diz respeito a todos os sistemas. Eu tinha idoso que usava sonda urinária, eu tinha idoso hipertenso, eu tinha idoso que fazia utilização de diversos fármacos. Então, tudo isso a gente precisava ter uma atenção. E aí, as minhas alunas que trabalharam intensamente nesse projeto, né, elas tiveram essa experiência, e quando elas forem para o mercado de trabalho, elas vão ter uma habilidade incrível para trabalhar com população idosa, por exemplo. Então, eu tenho certeza que em qualquer espaço de trabalho que elas estiverem, a capacidade de atendimento a um idoso delas, né, a capacidade de atendimento delas será completamente diferente da capacidade de atendimento de uma pessoa que foi formada até mesmo no mesmo lugar, mas não teve essa experiência, essa vivência científica, né, durante a graduação. Ambas são minhas alunas de iniciação científica, com bolsa, né, no programa que a gente chama de programa PIBIC, né, o Programa de Iniciação Científica da Universidade Rural, com a participação do CNPq, e essa vivência é incrível, né? Então, esse é um projeto que para mim, é o projeto de apelo social, vamos dizer assim, mais impactante que a gente tem, ou de maior apelo social, vamos dizer assim. É um projeto, no quadro da extensão, um dos mais, vamos dizer assim, chamativos, né? Ganhamos um prêmio dentro da instituição como melhor trabalho de iniciação científica com esse projeto. Existe um outro projeto dentro do próprio laboratório também, e sempre voltando às questões que foram levantadas aqui, né, e muito bem levantadas, que é essa questão aplicada e translacional, né, um projeto que envolve, por exemplo, a resposta de irisina e apelina, né, que são dois hormônios aí que estão começando a fazer barulho no meio científico da sua importância no sistema nervoso central, vamos dizer assim, na capacidade de auxiliar na neuroplasticidade, na relação com doenças associadas à demência, então, e obviamente com treinamento de força. Então a gente tem esse modelo em rato para poder entender como é que é o fenômeno, e a gente também vai fazer, paralelo ao modelo experimental, o treinamento de força em humanos e tentar observar se essas respostas em rato acontecem de modo semelhante em humanos. A mesma coisa a gente está fazendo com o TDAH, a gente tem um modelo já no laboratório, inclusive um aluno meu vai defender agora, em setembro, que é um modelo de TDAH em rato, onde a gente aplicou treinamento de força e a gente está avaliando alguns parâmetros comportamentais e também vamos avaliar alguns parâmetros biomoleculares para poder trazer essa informação, primeiro, sobre o fenômeno, mas também a gente já tem a ideia, a gente procura agora parceiros, clínicas de psicologia infantil,
e todo tipo de parceria que a gente tenha para que a gente possa encontrar crianças e adolescentes diagnosticados classicamente com TDAH e a gente aplicar o mesmo modelo em crianças e adolescentes para tentar observar se nós chegaremos às mesmas respostas que nós encontramos com o rato. Agora, digo para vocês, e se um dia a gente tiver oportunidade, eu trarei aqui os resultados desse experimento com ratos. São respostas assim sensacionais, vocês vão ficar malucos. Depois em off a gente conversa um pouquinho sobre isso, vamos deixar os espectadores com água na boca. Não, surreal. Felipe, antes de passar para o Claudinho, cara, eu recebi uma monografia de um aluno, provavelmente também aluno lá do Anderson, do Dimás. Inclusive o Dimás, ele vai estar no programa, a gente já fez o convite com ele e o Gabriel Vasconcelos, a gente vai estar falando sobre esportes aquáticos, né? Respondendo lá dando já spoiler. Cara, você tem que ver o nível da monografia. Surreal. E aí ele está falando dos alunos. Claudinho também, eu tive recentemente aí participando de uma resenha lá com o grupo dele. Que isso, cara. Os alunos de graduação desses dois, meu Deus do céu, é um nível assim de comprometimento, de engajamento metodológico, de pesquisa, que é encantador. Então, assim, já dou aí os parabéns porque eu acompanho e, sabe, eu fico realmente muito orgulhoso aí de ver essa molecada dentro desse nível. Claudinho, meu amigo, fique à vontade aí para falar dos seus projetos lá no grupo, dos estudos, é contigo. O Anderson, ele falou sobre o projeto de idosos, mas ele foi muito humilde, que esse projeto é sensacional. Olha, sem brincadeira, quando eu tomei posse na Rural, estava iniciando lá o projeto, né? Estava começando o andamento dele, do processo metodológico, da metodologia, estudando a metodologia para ver se ia dar certo. Sem exagerar, foram pelo menos uns 2 ou 3 meses do projeto pronto e corrigindo metodologia do que não ia ser aplicado, do que ia ser aplicável. As alunas, se eu não me engano, uma das alunas foi premiada, melhor projeto, foi melhor trabalho científico da área de saúde da Semana de Iniciação Científica da Rural. Se você olhar, tem muitas áreas lá que são áreas de saúde. Então, assim, é um trabalho, tem que bater palmas para o Anderson, sensacional. Eu já cheguei lá vendo esse nível, então eu falei, tem que fazer alguma coisa, né? Tem que fazer alguma coisa interessante aqui. E aí eu estava começando meu laboratório, na verdade eu já estava no laboratório do Anderson, mas eu precisava abrir minha linha de pesquisa. Eu fiz a seleção lá e como é uma linha de pesquisa que chama a atenção, que é treinamento de força e cineantropometria também, né? Eu abri as inscrições e tiveram muitas pessoas inscritas, tiveram umas 50 cabeças lá inscritas. Eu tive que fazer uma peneira, comecei com 4 aulas pedindo para eles elaborarem um projeto. Aí foi diminuindo durante essas aulas, que quando comecei a mostrar o nível que eu precisava, começou a cair de 50 para 30, de 50 para 20, e marquei a apresentação final lá, que eles deveriam apresentar para mim uma revisão bibliográfica grande, com uma moldura teórica bem elaborada e uma proposta de pesquisa. E no final, ficaram 13 alunos da seleção para ingressar, se eu não me engano, 12 ou 13 alunos. Todos eles, eu tinha na minha cabeça que eu ia ficar com 5 alunos só para orientar no laboratório. Eu não consegui falar não, de tão bons que estavam os projetos. Eles estão em andamento. Hoje eu tenho a possibilidade, junto com o Anderson, a gente está na expectativa de novas bolsas de PIBIC, que vão entrar agora, com a pandemia atrasou um pouco o calendário, mas bem provável que espero que a gente consiga, né, para dar para esse aluno para ele ter mais potencial e engajamento naquela pesquisa, ele vai ter lá um incentivo para continuar. A bolsa ajuda bastante, então essas mentes brilhantes que a gente tem lá, cara, é sensacional. O Erdito, volto a te agradecer, que foi muito boa a sua aula lá na participação do grupo, e eles ficaram encantados com a sua palestra também. Então, assim, a parte escrita de metodologia, o que eu tenho desenvolvido com eles lá no laboratório, primeiro, é esse pensamento crítico em relação à formação e desenvolvimento de um trabalho. Eu acho que durante aí uns 5, 6 anos, a pessoa tem falado bastante de publicar artigo, mas eu tenho trabalhado com eles o seguinte: publicar bem esse artigo, não é publicar qualquer coisa. Então a gente precisa fazer bons trabalhos,
e tentar procurar o melhor para a publicidade daquele artigo, né? Hoje eu tenho trabalhado com alguns alunos a questão da potência muscular, que é alguns tipos de testes, que é utilizando a tecnologia portátil. Eu tenho lido bastante sobre tecnologia portátil, eu tenho alguns alunos de laboratório que são muito bons em informática, inclusive um deles não terminou a faculdade, mas é da área de tecnologia de informação. A gente tem desenvolvido algumas coisas desse nível no laboratório, utilizando ferramentas que são fáceis de serem aplicadas. Então, aquela pergunta que a gente tem numa academia de ginástica, eu gosto de falar academia de ginástica, né? Na academia de ginástica para academia. Então, esse debate da academia para academia. Então, a gente tem feito algumas coisas em relação a isso. Eu tenho alguns alunos que são da dança. Tem uma das alunas, que é a Rayana, que tem desenvolvido um trabalho interessante, que é a questão do aquecimento, quanto ele influencia nesse desempenho da dança e também no desempenho de potência muscular em algumas modalidades da dança. O Anderson também acho que tem um trabalho parecido com esse da gente, só que ele está trabalhando em cima de alongamento, em cima do salto vertical, salto horizontal. Tem algumas outras linhas dentro do laboratório que a gente está desenvolvendo, que são muito interessantes. Agora, eu volto a falar, essa fase que eu estou agora, eu estou muito focado nos meus alunos, eu tenho focado neles. Eu convido até os espectadores da live, se quiserem assistir lá, para seguir o Instagram do laboratório, que é @lfdh.ufrrj. Então, lá a gente divulga as palestras, algumas palestras durante a semana. Acho que 2 ou 3 semanas atrás nós tivemos algumas palestras. O Anderson, inclusive, organizou 2 delas bem legais. Se eu não me engano, na quinta-feira agora vai ter uma palestra de um aluno que eu fiz banca de mestrado dele, que vai falar de 2 aplicativos de celulares, que é o MyJump 2 e o MyLift, para testes de força. Então, por exemplo, o MyLift, que é muito interessante, você pode utilizar ele para testes de força sem fazer o teste máximo de uma repetição máxima. É um teste validado, um aplicativo validado, que você pode utilizar ele no trabalho com um idoso, por exemplo, do Anderson. Então, você não precisa expor aquele idoso a uma carga máxima, e você testa a força lá dele submáximo, vai fazer uma estimativa que é muito próxima, porque foi validada essa ferramenta, e você consegue trabalhar em cima de percentual de uma repetição máxima no trabalho, no método científico que você for criar. Então, isso é o que a gente tem feito no laboratório, e eu me orgulho bastante dessa fase, apesar dessa parada que a pandemia forçou a gente, né? Mas a parada, entre aspas, porque a gente não está parado, trabalhando pra caramba. São 13 orientações direto, todo de um. Anderson também. Além disso, o Anderson não falou, mas o Anderson, ele além de chefe de departamento, ele é membro do CNE, né? Do Conselho Nacional de Educação, hoje, como um profissional de educação física, né? Então, isso aí é um cara que vai fazer diferença pra gente. Cara, Erdi, você estava falando antes, mas é verdade, a gente fica escutando aqui, aprendendo, ouvindo, muito legal, o trabalho que é feito é muito legal, as ideias, os projetos são muito interessantes, e assim, a gente quer trazer um pouco da vivência de vocês, novamente continuando nessa mentalidade, né? E percebe-se que o grupo utiliza-se muito da ferramenta, né, do treinamento de força, né, nessas populações, idosos, né, como o Cláudio colocou também, trabalhou com cardiopatas, pessoas, né, da área da reabilitação cardíaca, né, e a ideia é escutar um pouco de vocês, né, qual é o efeito real do treinamento de força sobre essas populações, que vocês possam trazer não só da prática, mas também científico, o que vocês têm visto, né? Porque às vezes parece que é uma pergunta simples, né? Uma pergunta, já sei, é o ganho de força, não, mas é claro que não, né? Outras variáveis, claro que não, outras variáveis, né? Você consegue extrair como benefício, como melhora para uma série de aspectos. Então, se vocês puderem trazer um pouco, né, dessa experiência científica, dessa experiência prática, do efeito da força sobre essas populações, seria muito interessante. Cláudio, se puder começar aí, manda a brasa. Excelente, porque principalmente é o nosso enfoque hoje, né? Então, assim, se você pensar que a evolução, vou pegar 2 doenças
bem prevalentes no Brasil e no mundo todo. Aliás, 3 doenças: obesidade, tem lá a síndrome metabólica, diabetes e a hipertensão arterial. Então, se você pegar a evolução lá dos trabalhos científicos, eles tinham muito trabalho de treinamento cardiorrespiratório, trabalhos de treinamento cardiorrespiratório com atividades contínuas, comparando a um grupo controle. Aí depois começou a aparecer os trabalhos de força. Você pega trabalhos com treinamento de força que demonstram, vamos dar um exemplo, comparando variáveis metodológicas do treinamento, sobre o intervalo entre as séries, mostrando que intervalos para determinados tipos de patologia é melhor você ter um intervalo de 2 minutos, de 1 minuto, de 3 minutos. Depois você começa a ver frequência semanal, número de séries, tipo de ordem do exercício. Isso é uma evolução que vem mostrando quanto é importante essa ferramenta não farmacológica e quanto, inclusive, a área médica vem valorizando isso, né? Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Na minha tese lá de doutorado, eu estou usando bastante a minha tese porque são coisas práticas que eu acho que ajuda até os espectadores. Por exemplo, na minha pergunta de pesquisa, a gente queria ver a associação, que é uma associação que, se você pegar lá no livro do Arnold Schwarzenegger, lá da enciclopédia do bodybuilding, que é totalmente empírica, é totalmente baseado em racionalidade, ele falava o seguinte: quando ele ia para a praia lá de Venice Beach e pegar sol, é porque ele achava que a qualidade muscular dele melhorava porque ele ativava mais a vitamina D dele, baseado em conhecimento empírico, e ele percebia isso no físico dele. Isso depois, lá na década de 70, 80, você começou a ver alguns trabalhos in vitro mostrando essa associação entre a vitamina D sérica e algumas doenças associadas à fraqueza muscular. Eu fiz a minha pergunta de pesquisa com a minha orientadora, que era o seguinte: vamos ver se a vitamina D sérica no baseline vai influenciar a força muscular. Quando a gente fez lá a análise de regressão, a gente descobriu o seguinte: naquela amostra não demonstrou, não teve efeito significativo na correlação e na regressão, que foi frustrante, obviamente. Só que, por incrível que pareça, a gente descobriu uma associação inversa entre a glicemia em jejum e a força muscular. Olha que loucura! Então, a glicemia das pacientes que estava descontrolada, alta, elas tinham menos força muscular. E as pacientes que tinham mais força muscular tinham a glicemia mais controlada. Ou seja, existe uma associação que foi mostrado na regressão linear. Isso para vocês verem o que é uma resposta clínica. Isso num baseline, a gente não sabe no ensaio clínico. Aí você começa a pegar meta-análises e revisões sistemáticas sobre o diabetes, mostrando exatamente que, quando o indivíduo treina força, ele melhora várias atividades do dia dele que vão provavelmente diminuir o risco do desenvolvimento de neuropatias, de doenças associadas a comorbidades. Aí eu volto, para fechar minha fala, eu volto lá atrás, na minha fala no início, lá na minha apresentação, falando da minha avó, que perdeu a perna, as 2 pernas, porque ela teve uma queda diabética, ela ficou inativa por conta daquela queda, porque quebrou o punho, e foi por água abaixo. Então ela foi perdendo força, e foi piorando por conta da doença, desenvolvendo cada vez mais fraqueza. Então, será que, se a gente não trata desde o início aquele diabético ou a hipertensão com força muscular, a gente não diminui essas perdas ao longo do tempo, que vão lá impactar em 10, 20 anos lá na frente? Volta para... O Anderson vai lembrar muito mais do que eu, porque ele é mais velho, deve ser 10 anos mais velho que eu, sem brincar, tô brincando, 2, 3 anos mais velho que eu. Não, é mais velho em espírito ele já vivenciou bastante coisa. Não, mas é brincadeira não. Vocês vão lembrar, o exercício de força era indicado por médicos para fazer na época que a pessoa é hipertensa? Primeira coisa que eles falavam, quando a pessoa descobria que era hipertensa, o que eles falavam lá? Você não pode pegar peso, hein? Se você pegar hoje, vários médicos esportistas, por exemplo, o próprio Dr. Cláudio Gil, tem vários trabalhos interessantíssimos que mostravam resposta hipotensora no exercício isométrico, em pessoas de idade já com hipertensão. O Anderson pode dar continuidade à minha fala, porque ele gosta bastante desse assunto, que eu sei, é bastante engajado em resposta cardiovascular. Agora, isso me dá uma certa cólera, essa questão da resposta clínica, porque eu acho que é o nosso futuro da educação física. Se você chegar numa academia de ginástica hoje e perguntar quem aqui não tem nada, ninguém vai levantar o braço.
todo mundo apresenta algum tipo de dor, algum tipo de alguma coisa para o profissional lá que está trabalhando. Vai lá, Anderson, fala aí. Bom, assim, o Claudinho já me deixou meio sem palavras, mas uma coisa que é muito importante, baseado na sua pergunta, Felipe, é o seguinte: durante muito tempo, hoje ainda tem, mas em um nível mais baixo, quando se falava em musculação, treinamento resistido, treinamento de força, as pessoas já vinculavam a hipertrofia extrema, bodybuilder, wellness. Ou seja, esse conceito ele foi mudando à medida que a informação científica ela foi sendo aplicada e foi tendo resposta. Exatamente isso que o Cláudio falou, né? Antigamente, nenhum médico passava treinamento de força para o camarada hipertenso. Hoje, ele é uma atividade complementar. Ninguém falava em emagrecimento e treinamento de força. Hoje, utiliza-se, às vezes, até mais treinamento de força, combinado, obviamente, com outros modelos de treinamento cíclico, mas não se falava em treinamento de força há um tempo atrás. Hoje já se aplica como parte fundamental para a mudança de composição corporal, né? Então, à medida que a evolução do conhecimento vai acontecendo e as pessoas elas são abertas a novos conhecimentos, isso facilita a gente compreender os fenômenos que aquela modalidade pode trazer, né? Então, por exemplo, falando lá dos idosos, a gente observa mudança comportamental. O camarada começou com 12 semanas de treinamento de força, o camarada chegou numa escala de depressão geriátrica com nível de depressão profunda, e 12 semanas depois, o mesmo sujeito estava numa escala já saindo do quadro de depressão, num quadro simplesmente de ansiedade leve. Ou seja, então a gente tem uma variedade assim, muito grande de aplicações, por exemplo, do treinamento de força. Isso acontece com as diversas modalidades de atividade física, né? Então, a gente parar de tentar engessar as coisas. Não, só serve para hipertrofia, ou só serve para emagrecer. Quero emagrecer, tem que ser exercício aeróbio de intensidade moderada. Isso vai depender muito do tempo disponível, vai depender muito do tempo que o cara quer alcançar o seu objetivo. Então, nenhuma atividade é engessada. Você precisa trabalhar um modelo, trabalhar qual é o modelo de treinamento, né? Ou seja, você precisa trabalhar as variáveis do treinamento, intensidade, volume, né? E também intervalo de recuperação, né? O tempo de recuperação, para que você possa dizer se a atividade A, B ou C ela vai influenciar ou não em determinado parâmetro. Então, exatamente o que você perguntou, esse preconceito, vamos dizer assim, né, da atividade de treinamento de força simplesmente para hipertrofia, para deixar a pessoa com alto volume muscular. Isso, apesar de ter caído há muito tempo, mas muitas pessoas elas ainda têm essa imagem na cabeça, né? E a gente está vendo que a gente tem diversas aplicabilidades, em especial com restrição de tempo, recurso, né? O treinamento resistido ele pode auxiliar em diversas frentes, tá? Não, legal, bacana. Resposta, assim, completa e acho que é importante para quem está ouvindo, né? É importante para quem está assistindo porque estão escutando profissionais que estudam na área, são profissionais que atuam na área e são a nata da educação física e do treinamento, principalmente treinamento de força aqui no Brasil, Rio de Janeiro, Brasil, né? Então, Erdia, fala comigo, o que a gente tem agora? Olha, agora a gente tem aqui uma foto, né? Porque Felipe tá rindo. Eu não falei nada. Tu que é fanfarrão aí, ó. Eu tô aqui.
O Belebeu, quando entrou, a gente ficou meio assustado. A gente estava comentando o seguinte: as pessoas que vão botar lá nos comentários se parece ou não parece com essa foto. O que vocês acham? Essa. Explica pra gente. Sensacional, sensacional. Espetáculo. Olha só bem aqui. Olha o galã. É igual. Esse aí é Matrix brasileiro. Muito bom, Claudinho. Espetacular. A gente está mais nessa informalidade porque a gente está chegando no final do nosso programa, né? A gente já está aí mais de 1h40 aí falando. E agora é aquele momento meio que a gente fica um pouco triste, onde a gente pede para os nossos convidados falarem um pouquinho sobre as suas considerações finais, mas principalmente para quem está assistindo, né, Anderson e Cláudio, aquele jovem, né, que olha para vocês assim e fala: como é que eu faço para chegar aí do nível de um Anderson, de um Cláudio? O que eu preciso fazer? Eu acho que esse momento é muito importante porque a gente acaba sendo aí referências para muitos jovens, né? Só que o mundo ele vai mudando com o passar do tempo e as dificuldades também vão aparecendo. Então, as oportunidades também, elas aparecem, não aparecem. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, nessas considerações finais, sobre como é que a pessoa pode, de fato, conquistar, né, esse know-how acadêmico, né, dentro da área que vocês possuem. Vocês são extremamente respeitados, né, dentro da área da educação física, dentro da área da universidade, possuem uma base acadêmica muito boa. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, tá bom? Vou deixar aí o Claudinho começar. Assim, eu acho que o mais importante, primeiro agradecer novamente vocês aí pela possibilidade de participação. Obrigado mesmo. Ao meu companheiro e amigo aí de trabalho, Anderson, acho que essa troca aí, a gente tem muito tempo ainda pela frente, e a gente ainda vai desenvolver bastante coisa junto. Aí é um prazer enorme trabalhar com ele, com o Fabrício, principalmente, e para o próprio Gabriel Costa e Silva, que está sempre com a gente lá no laboratório. Ele foi aluno de lá também, um grande amigo. E assim, acho que para o aluno que está começando, o primeiro passo é aprender a ler de verdade e escutar os professores da universidade. Então, tentar achar aquele nicho de trabalho. Por exemplo, a maioria de vocês, eu acredito, tem entrado para a faculdade pensando numa coisa. Então, pensando em entrar, eu entrei na faculdade pensando em trabalhar com... Eu, por exemplo, entrei pensando em trabalhar com futebol, porque meu tio foi professor da Castelo e técnico de futebol, que é o Jorginho. Então, eu pensava trabalhar em futebol e fui trabalhar com treinamento de força e ginástica, que foi praticamente minha vivência toda prática em academia. Então, eu acho que existe um confundimento muito grande em quem atua ainda em academia, que o profissional não precisa... você está na área acadêmica. Na verdade, a gente está na área acadêmica e está o tempo todo na prática. Eu sempre consegui conciliar as duas coisas. E é viável, e a gente precisa disso. Você fugir um pouco da área de educação física, for lá para medicina, tu vai ver o médico trabalhando no hospital que está lendo o tempo todo artigo científico para se atualizar, a maioria deles, né? Estão lendo sobre um farmaco novo, sobre uma ferramenta nova, participando de congresso. Então, acho que o importante disso tudo é que você, durante essa formação, escolha onde você quer ir, foque nesse trabalho. Eu falo isso para meus alunos o tempo todo. Se você quer alguma coisa, tente ler sobre aquele assunto o máximo possível para saber falar bem ou mal daquele artigo, e, principalmente, não é uma trajetória curta. Eu falei do meu pai, né? Que meu pai é professor, pesquisador aposentado agora, mas continua trabalhando na área dele lá, que é de petróleo e gás. Mas na verdade, não é nem meu avô, é o cunhado do meu pai, que é meu tio. Ele é professor emérito lá da UFSCar, lá de São Paulo, né, em São Carlos. Ano passado, inclusive, foi homenageado. Ele tem 78 anos. E ele continua trabalhando aposentado. Ele organiza o congresso lá da UFSCar, lá em São Paulo. E quando eu terminei o meu mestrado, eu nunca mais vou esquecer da frase que ele falou para mim. Eu terminei o mestrado, acho que em 2012, aí ele ficou sabendo, ele mandou, na verdade ele não falava muito WhatsApp, né?
Ele mandou um e-mail para mim. Querido Claudinho, só para te lembrar que você completou só 1/3 do caminho. É isso que ele mandou. E aquilo ali, muita gente podia pensar, porra, caraca, cara, acabei de terminar o mestrado. Ele botou um parabéns no início. Isso serve como uma referência para mim o tempo todo, que a gente está aqui para aprender. Nunca... Eu não acho que eu tenha terminado nada. Eu terminei o doutorado e eu acho que eu não aprendi nada. Eu acho que eu tenho que continuar estudando. Eu faria tudo de novo. Então, acho que quando a pessoa, o Anderson, não sei se concorda, mas quando a gente acha que, já sei tudo, já era. Já era. Aí eu vou voltar a ele, que é o José Teixeira Freire. Com 77 anos, ele deu uma entrevista, se quiser até compartilho com vocês depois, nesse congresso que ele organiza, falando o seguinte, eu estou estudando sobre nanotecnologia agora, que é o futuro, com 77 anos. 77 anos, eu penso isso para mim. Então, se eu amo o que eu faço, eu quero chegar nesse nível, se Deus quiser, se Deus permitir, pensando dessa forma, com humildade. E outra coisa, ele parou de orientar mestrado e doutorado, ele orienta só monografia de graduação, porque ele quer formar as pessoas. Então, isso eu acho que é, para resumir o que eu falei, humildade o tempo todo. Então, acho que é quando a gente mantém essa humildade, eu acho que o potencial é enorme, você saber se colocar onde você deve, entendeu? Então, é a minha fala. Mais uma vez, obrigado. Vocês deram a oportunidade da gente falar. Na verdade, eu não tenho esse ano investido em nada de curso. Eu tenho só focado bastante no meu laboratório de pesquisa. O grupo lá, o Anderson botou no nome dele ali, para seguir o Instagram, a gente tem divulgado bastante lá os cursos e tem também as palestras do laboratório. Se depois vocês quiserem, a gente pode divulgar mais lá. Acho que a gente tem que usar até mais, hein, Anderson, isso, para divulgar algumas reuniões para participação e convidar as pessoas como aluno externo para participar também. Mais uma vez, obrigado. Aí eu vou fechar aqui, ó. Tá acabando meu chopp, ó. A gente vai fazer o brinde final. Vou guardar, Claudinho, vou guardar. Guarda aí. Anderson, fique à vontade, meu amigo. Bom, inicialmente, poxa, não tenho nem palavras para agradecer o convite, né? Para mim é uma honra participar aqui no mesmo espaço que pessoas tão ilustres participaram. Eu fico extremamente honrado, lisonjeado mesmo. Espero ter atendido à expectativa e ter respondido as perguntas da melhor maneira possível, mas seguindo a mesma linha do Cláudio, o que me levou aqui não foi... o que me levou até onde eu estou hoje não foi conhecimento, não foi influência, não foi nada. O que me levou... Até porque a gente vem de uma família humilde. O que me levou aqui é exatamente o que eu sempre falo para os meus alunos. É aplicação, determinação e buscar, quanto mais complexo for aquela coisa, podes crer que mais felicidade ela vai te trazer no futuro. Né? Eu escolhi fisiologia exatamente por isso. Eu vi ali uma gama de complexidade, eu falei, isso aqui vai me trazer muita resposta boa, porque o que é muito difícil normalmente traz muito retorno, né? E é exatamente isso. Observe que as pessoas que chegam ao doutorado, ele é extremamente difícil, extremamente complexo, mas ele traz uma quantidade de retorno para a sua vida pessoal, profissional, né, muito grande. Então, isso serve para toda a formação, aplicação. Os alunos precisam entender que quanto mais aplicado, mais diferenciado. Não tem como, no universo de 30 mil alunos que saem formados por ano no Brasil, se você não tiver um diferencial, não tem como você conseguir patamar elevado. Então, você precisa ter um diferencial, e o diferencial só vem, obviamente, com aplicação, com determinação. Né? Com relação aos cursos, etc., obviamente essa pandemia ela atrapalhou um pouco uma série de projetos que a gente tinha em conjunto, eu, Fabrício e Cláudio, e também projetos individuais, né? Mas a gente, como o Cláudio falou, o nosso Instagram, né, que é o @lfdh.frrj, o Facebook também, né, o @ufrrjlfdh, sempre deixar claro que são 2 R's mesmo, que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e aqueles que tiverem interesse em conversar, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, trazer alguma coisa,
conhecer o laboratório quando essa pandemia passar, pode entrar em contato com o meu e-mail institucional, que é o andersonsilveira@ufrrj.br, e a gente vai ter o maior prazer em responder, ajudar, colaborar com os colegas. Para a gente é sempre um grande prazer participar na formação desse profissional, né? E a gente espera agora também, com essa nova atividade que fui designado como conselheiro do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Ensino Superior, que a gente possa contribuir também para a melhor formação do ensino superior, em especial da educação física, que é a minha casa, que é onde eu nasci, tá bom? Gente, muito obrigado. Poxa, sem palavras para agradecer. Claudinho, obrigado pelas palavras aí. Você sabe o quanto você é especial para a gente. E espero poder contribuir agora de maneira presencial, né? Para a gente tomar o chopp presencial. Concordo. Cara, assim, o agradecimento é nosso, porque é como a gente vem falando, né, nos últimos programas. A gente aprende, a gente escuta, né, e vou falar, Erdi, a gente está no caminho certo, cara. A gente só tem trazido pessoas certas de um nível muito elevado, e isso, cara, é muito gratificante. E aí eu volto a falar a minha mesma frase que eu venho falando nos outros, né? Tá sendo um imenso prazer estar fazendo isso, né? Porque a gente tenta trazer conhecimento para outras pessoas, mas ao mesmo tempo eu acho que eu aproveito muito mais, cara, porque é conhecimento de todo lado, de todas as áreas, e a saúde ela é muito linda, gente. A área da saúde é maravilhosa e tem muito para crescer, né? E eu acho que a gente fazendo isso aqui, debatendo, discutindo, ouvindo, falando, é a melhor forma de crescer, é a melhor forma de crescimento. Então, eu agradeço de coração, de verdade. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem na Rural, que é muito legal. Já li algumas coisas, acompanho, vi o currículo de vocês, busquei algumas coisas que vocês fazem. Acabei de entrar também no perfil de vocês do Instagram. Então, galera que está assistindo o programa, entra, porque tem informação bacana lá. E, pessoal, conhecimento é sempre muito importante. Esses caras estão na ponta do conhecimento. Aproveitem. Deram um show. O Anderson, é um prazer escutar o Anderson falando. O Anderson fala com uma facilidade que realmente encanta. Eu tive a oportunidade de convidá-lo recentemente para um congresso e o pessoal adorou. Então, assim, Anderson, muito obrigado aí pela sua presença. Você deu um show. O Claudinho, eu já conheço há muito tempo. O Claudinho é um amigo, né, pessoal, me ajudou muito no mestrado. Aliás, não só me ajudou, ele ajudava todo mundo, né? Então, o que essas duas figuras fazem hoje para a educação física e para os alunos, né, para a área da pesquisa, para a área acadêmica, é de se tirar o chapéu. Então, queria uma salva de palmas aí, Felipe, para esses convidados, né, que deram um show. Muito obrigado, tá? Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e tá aí o contato. Quem precisar entrar depois, pedir alguma coisa, um artigo, alguma sugestão, vale a pena, porque esses aí são os caras. Beijo para vocês, gente. Se cuidem, tá? E até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Meu amigo. Mais uma sexta-feira, mais um sextou em outro patamar. Olha, ultimamente o patamar não tá muito não. Bom para vocês não, hein? Não tá. Cara, depois que o Jesus saiu, o negócio não tá muito bom não, mas hoje eu concordo. Teve num patamar diferente. Cara, e assim, e é legal ver o pessoal participando, ver o pessoal colocando perguntas, e assim, ouvir esses profissionais da nossa área é muito legal. A gente vê que cada vez mais estão formando profissionais de alto nível. Então, pô, muito bacana, cara, muito legal. E assim, a humildade, né? Você vê, os caras são doutores já há muito tempo, são conhecidos na área, mas você percebe uma humildade desses profissionais, né, quando eles olham para quem está começando. Pô, isso é encantador, isso aí deixa a gente emocionado, porque a gente gosta também de gente assim, né? São os verdadeiros professores, né? São os verdadeiros professores. Isso isso é muito importante. É importante até para servir como referência para quem está lá querendo chegar lá, querendo correr atrás, querendo estudar.
né? Legal, programa em novo horário, começando mais cedo, a galera também vai terminar mais cedo e vai pro sextou, né? Tem sextou hoje, mas tem after. Tem after? Não, After. é esse ombrinho? É o outro ombrinho que você faz. Ah, não, é porque tem um negócio aqui na frente que eu... A música que você colocou no início do programa, vai repetir agora? Olha, é claro. E você sabe que hoje eu tô como? Hoje eu tô romântico. Então, eu sou fã de Jorge Mateus. Aumenta! É demais. Não tô ouvindo nada. Gente, um beijo pra vocês, um brinde. Um brinde pra vocês, convidados. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a...